mas perseguir judeus a Inquisição não perseguia. Agora, essa questão da bruxaria, ela foi algo muito mais recorrente em países protestantes. Basta a gente ver o famosíssimo caso nos Estados Unidos das bruxas de Salem, né, que é famosíssimo, tem até um museu lá das bruxas de Salem. Elas foram mortas pela Inquisição. Mas por qual Inquisição? A protestante, né? Não precisamos ir muito longe, não. Basta a gente pegar a enciclopédia Larousse. Na enciclopédia Larousse, né, que é uma enciclopédia escrita majoritariamente por autores protestantes, o que acontece? Na Larousse nós vamos ver os números da Inquisição protestante. E se a gente comparar esses números com os números da Inquisição católica, a Inquisição católica ela tem números infinitamente menores. Então, alguns historiadores, propositalmente, eles inflam esses números da Inquisição católica. Sendo que a Inquisição protestante, se a gente pegar o número de pessoas que os huguenotes mataram, por exemplo, né, na Escócia ou em outras localidades, é algo assim absurdo, né? Então, mesmo essa questão da bruxaria, só se podia condenar uma mulher se ela fosse de fato católica e houvesse uma comprovação dessas práticas ocultistas, né? Há alguns casos, mas eles são muito poucos, muito pouco numerosos em vista daquilo que se alardeia por aí, né? Então, duas coisas para a gente encerrar essa questão. A primeira delas, eu entendi que você está dizendo que essa questão tanto das bruxas, pelo fato da Inquisição cuidar de católicos, que é uma coisa um pouco controversa de entender, você está explicando muito bem, e mesmo a questão das fogueiras, apesar de, em muitos casos, queimar o boneco, a representação, etc., na semana passada, eu me lembro, Rafael, que você disse que em cada região ou em cada estado, na maneira de condenar a morte, não era igual, porque tinha a ver com a cultura local também. Então, eu entendi que você não está negando que algumas pessoas foram queimadas uma vez que passaram pelo Tribunal da Inquisição e ao entregar para o Estado, houve ali uma condenação à morte também pela fogueira. Está certo pensar isso? Sim, sim. Nós não podemos também negar a ação excessiva, às vezes, de alguns filhos da igreja. Okay. Né? Aí que eu acho que entra o X da questão, que muita gente quando fala assim, a igreja católica promoveu, pera lá, a igreja promoveu? Você dizer que a igreja promoveu, você está dizendo que o magistério da igreja definiu isso como algo de fé, que você tem que queimar o herege. Isso nunca foi definido. Nós temos que separar muito bem, quando a gente estuda qualquer coisa da igreja católica, o que é doutrina e o que é disciplina da igreja. A doutrina não muda. A doutrina faz parte do depósito da fé, confiado por nosso Senhor Jesus Cristo aos apóstolos e aos legítimos sucessores de São Pedro, né, os papas e aos bispos em comunhão com ele. Ponto final. Isso é o depósito da fé. Isso é composto pela Sagrada Escritura, pela tradição da igreja e pelo magistério, né, vivo aí da igreja. Então, quer dizer, isso não se mexe, né? E nunca houve um pronunciamento magisterial dizendo que se deveria queimar herege, fazer isso, aquilo. Mas houve em algum momento alguma visão disciplinar de que isso era possível de acordo com a cultura, de acordo com a visão daquela época, né?